E então, meu amigo e minha amiga, veja o que é que está escrito na palavra de Deus a respeito do coração. No livro de Jeremias, capítulo 17, versículo 9 e 10, diz assim: Enganoso é o coração, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Veja que a Bíblia diz que o coração é desesperadamente corrupto e enganoso. Quem o conhece? Imagine uma pessoa, ela vai andando em um lugar e ela vê na frente dela um buraco, uma vala, e ela pensa de imediato: opa, se eu tocar nessa vala, pisar nessa vala aí, eu vou cair, vou me machucar. Então, imediatamente, essa pessoa percebe que só a percebe que aquela vala, aquele buraco, só tem uma coisa para oferecer a ela, que é o risco de cair e se machucar. Então, essa pessoa, geralmente, ela não tem dificuldade alguma de logo se afastar daquele lugar, daquele buraco, daquela vala, imediatamente. E ela não tem dificuldade de se afastar, porque ela enxerga ali para ela, aquele buraco só tem uma coisa para oferecer para ela, é o risco. Por isso que ela tem a facilidade de quê? De se afastar. Agora imagine, a mesma pessoa, ela chega em casa, vamos dizer um exemplo, que é um garoto. Ele chega em casa, aí vê seu pai, sua mãe, e olha para o seu pai e sua mãe e diz: poxa, meu pai e minha mãe, a pareia que me deu a vida, a pareia abençoada, a pareia certa. Eu vejo o meu pai e minha mãe tudo certo. Foi o que me deu a vida. Então, só que pouco a pouco, esse jovem, ele vai se envolvendo com as coisas do mundo, vai se envolvendo com rede social. Daqui a pouco ele vai começando a conhecer outras amizades, e aquelas amizades vai instruindo coisas para ele, coisas diferentes, coisas que ilícitas para ele. Ele vai tendo a oportunidade de conhecer essas coisas, vai dando o espaço, a liberdade para conhecer essas coisas. E aí, esse jovem chega a conhecer, seja na internet, seja por amizade, seja vendo algum ato, alguma coisa. E ele vê o homem se relacionando com o homem. E aí, o que é que acontece? No primeiro momento ele fica confuso. E aí ele acha aquilo estranho. Por quê? Ele olha para a família dele em casa, para o pai e para a mãe dele, e ele vê que é uma pareia, um homem ou uma mulher. Só quando ele chega nesses envolvimentos que o mundo proporciona, ele vê aquelas coisas e no primeiro momento ele entende que é errado. Ele entende que é errado. Só que por não se afastar, por não sair fora daquilo ali, ele vai se envolvendo, e daqui a pouco o coração dele vai se apegando naquilo ali, vai trazendo um desejo maligno, vai criando dentro dele um desejo maligno, vai gerando dentro dele um desejo maligno, e ele vai o quê? E ele vai começando a de uma forma gostar daquilo ali. Aí o que é que acontece? Quando chega no coração dele, aí a pessoa que está envolvido, aí você começa a perder a razão, a consciência. Aí começa só o coração mandar, o desejo maligno do coração mandar, como está escrito. Ele é enganoso.
Aí o que é que acontece? Essa pessoa que teve aquela facilidade lá atrás, quando estava diante da vala, que viu que representava só risco para ela, e ela saiu fora, se afastou para não cair, não se machucar, mesmo ela entendendo que essas coisas, homem se relacionando com homem, mulher se relacionando com mulher, é errado, mesmo eles entendendo que é errado. Por quê? Porque eles não veem isso na casa deles. Eles sabem que o pai dele é um homem e a mãe dele é uma mulher. Então, mesmo vendo, sabendo que isto aí é errado, por que que essa pessoa não tem a mesma facilidade de dizer assim, não, isso aí não é bom, isso aí é errado, eu vou me afastar, vou sair fora? Por que que essa pessoa não tem a mesma facilidade de se afastar, de negar aquilo ali, de fugir daquelas práticas, afastar-se daquelas pessoas que tá praticando aquelas coisas, porque certamente vão levar eles a fazer a mesma coisa? Mesmo eles sabendo que é errado, por que que eles não conseguem se afastar? Por quê? Porque o coração já está cheio, porque aquele desejo maligno já chegou no coração. Então, mesmo eles sabendo que é errado, que é ilícito, mesmo eles sabendo que aquilo vai contra a vontade de Deus, mesmo eles sabendo que aquilo ali é uma coisa que não que não leva eles a ser felizes de verdade, eles não têm força, eles não têm a mesma facilidade para se afastar como se afastou da vala do buraco. Por quê? Porque aquilo ali já estava dentro dele. Para eles, para eles tomar essa atitude de se afastar, eles tinham que lutar contra si mesmo, contra os seus desejos, contra o coração que estava levantando aquele prazer, aquele desejo maligno dentro deles. Então, meu amigo e minha amiga, veja por que Jesus diz que do coração é de onde sai o bem e o mal. Então, temos que vigiar o nosso coração, temos que vigiar os sentimentos, temos que ser guiados pela nossa cabeça e não pelo coração enganoso. Por isso que o mundo está um inferno que está, as pessoas trocando o certo pelo errado, as pessoas trocando o bem pelo mal, o caminho certo pelo caminho errado. Por quê? E aí o pior é que quando essas pessoas estão com o coração delas cheio desses desejos malignos, elas não querem lutar contra eles. Então o que é que acontece? Eles inventam alguma desculpa para poder permanecer naquela prática ilícita, para permanecer vivendo aqueles desejos malignos. Como nasci homem em corpo de mulher, nasci mulher em corpo de homem. Isso aí é a desculpa que inventam que é para poder se manter naquela prática. Então, meu amigo, vigie você, jovem, adolescente, homem, mulher, vigie o seu coração, porque é impossível que as pessoas, que o homem não colha aquilo que ele plantar. Então, vigie seu coração, não dê ouvido aos sentimentos, dê ouvido à mente, à razão, à consciência, para que você seja guiado pelo caminho certo, para que você se torne uma pessoa feliz de verdade e, acima de tudo, esteja agradando a Deus, de acordo com a vontade de Deus, porque não é Deus que amaldiçoa ninguém, é cada um que se amaldiçoa ou se abençoa com as suas próprias atitudes, tá certo? Então pense nisso, pense nisso. Não viva pelos seus sentimentos do coração, vigie a si mesmo,
se você quer ser de fato e de verdade uma pessoa feliz.